44 horas semanais em 6 dias de trabalho e 1 de folga. Essa é a jornada diária da maioria dos trabalhadores brasileiros, como prevê a legislação. É a chamada escala 6 por 1. Agora me diz, o que você faria se tivesse um dia a mais de folga? Para alguns trabalhadores, essa já é uma realidade. A redução da jornada de trabalho está em debate em todo o mundo e ganhou força com a adesão de alguns países como a Holanda. A Edian mora próximo à capital Amsterdã e vai mostrar como é a vida profissional dela no país e como contabiliza o tempo trabalhado. Alô, TV Justiça, alô Brasil. Meu nome é Edian, eu moro na Holanda, eu sou de Bacabal, no Maranhão. Eu moro na cidade de Purmerend, a 15 quilômetros da capital Amsterdã. Eu trabalho como modelo, eu trabalho como figurante na gravação de séries e filmes, mas paralelo a isso eu também tenho o meu emprego fixo, que é o que nós chamamos no Brasil de emprego de carteira assinada. Eu trabalho numa empresa que é especializada em cuidado, tratamento e reabilitação de idosos. Aqui na Holanda nós não temos carteiras de trabalho, mas nós temos também o contrato de trabalho igual no Brasil, com férias, 13º, contribuição para aposentadoria. A diferença é que, como na Holanda nós trabalhamos por hora, então nós temos diversos tipos de contrato de trabalho. O meu contrato de trabalho é o part-time. Esse é o tipo de contrato para as pessoas que preferem trabalhar menos horas por dia ou menos dias por semana. No meu caso, eu trabalho 6 horas por dia e 4 dias por semana. Então eu consigo conciliar o meu trabalho fixo com o meu trabalho de modelo e de figurante. A maioria das pessoas aqui na Holanda preferem esse tipo de trabalho porque conseguem conciliar melhor a vida pessoal com a vida profissional e também tem menos estresse com a rotina do trabalho. Na empresa que eu trabalho, nós temos um aplicativo. Toda semana nós temos que fazer o controle das horas trabalhadas e assinar eletronicamente. O salário mínimo aqui na Holanda é diferente do salário mínimo no Brasil, porque aqui na Holanda, alguns tipos de contrato, o pagamento é por hora, o trabalhador recebe mensal, mas é baseado no valor de cada hora trabalhada. E tem a diferença também de acordo com a faixa etária. Um trabalhador entre 16 e 18 anos, ele ganha menos do que um trabalhador acima dos 24 anos. Isso porque o governo parte do princípio de que quem tem família, quem é pai de família, deve ganhar mais. No ranking dos países do G20, que reúne as principais economias do mundo, a Índia e a China estão no topo, com a maior média de horas trabalhadas por empregado semanalmente. O Brasil, com uma média de 39 horas por semana, fica atrás do México, da Turquia, da África do Sul e da Indonésia. Já o Canadá e a Austrália têm a menor jornada, com cerca de 32 horas de trabalho na semana por pessoa empregada. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado de Direito do Trabalho, Estevão Gandhi. Doutor Estevão, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu a Holanda com essa redução, de jornada de trabalho, e a redução ela ganhou força em todo o mundo com um movimento chamado 4-Day Week. Quais os países já aderiram à redução e como tem sido a experiência deles? Na verdade, nós temos inúmeros países que estão aderindo ou em fase de adesão. Essa aderindo já estabeleceram qual que seria a jornada de redução e estão implementando. E em fase de adesão, é aqueles que estão fazendo testes. Posso dar exemplo agora recente de uma pesquisa realizada em final de 2024, onde Emirados Árabes Unidos está em fase de adesão, nós temos Bélgica, nós temos o próprio Estados Unidos, que em determinados estados já tem feito essa adesão, e muitos outros países do mundo. É importante isso para o trabalhador, porque a gente está buscando a rigidez física e mental desse trabalhador. É uma política, posso dizer que internacional. A Organização Internacional do Trabalho tem um viés político
voltado para isso e um olhar muito crítico para aqueles países que não vêm a sequer buscar uma melhoria dessa jornada de trabalho. A gente já sabe de alguns resultados desses países que já aderiram em relação ao resultado mesmo que tem na vida do trabalhador? Em todos os países que tiveram adesão, inclusive empresas, até mesmo no próprio Brasil ou em outros países que não aderiram, mas empresas privadas resolveram fazer uma adesão a determinada jornada reduzida, tem um resultado comum em todos eles. Há uma melhoria da condição do trabalhador, uma condição de rigidez física, mental, a saúde do trabalhador em primeiro lugar e a produtividade está sendo sempre mantida. Ou seja, ou mantida ou às vezes melhorada. Então não é por conta que está tendo excesso de trabalho, uma jornada mais extenuante, que se produz mais. Não, muito pelo contrário. Aqui as pesquisas demonstram que há uma melhor produtividade, um melhor desempenho das atividades, o trabalhador passa a faltar menos ao serviço e passa a ficar principalmente menos doente, porque hoje o ponto principal é que com excesso dessa demanda, o excesso de trabalho, faz com que o trabalhador tenha uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga psicológica, muitas vezes enraizada de assédio moral. Isso aí prejudica demais o trabalhador. Com uma jornada reduzida, eu integro ele mais à sociedade e ele tem um pouco mais de tranquilidade para poder exercer as atividades e conseguir fazer as atividades do dia a dia fora do trabalho. E as leis brasileiras hoje, elas permitem jornadas diferenciadas? A Constituição Federal estabeleceu uma jornada máxima de 44 horas por semana. Significa dizer que menos eu posso estabelecer qual a jornada bem entender. Existem empresas que contratam 36 horas por semana só, existem outras empresas que contratam jornadas de 24 horas, outras 40 horas. Qualquer pessoa pode implementar uma jornada inferior, o que não pode é uma jornada superior. Existe no direito do trabalho, no direito processual do trabalho, aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de autonomia da vontade. E essa autonomia da vontade, toda vez que é para beneficiar o trabalhador, sempre respeitando o limite máximo de jornada, é possível implementar. Muitas empresas têm feito isso, têm já adotado a implementação de uma jornada já reduzida, já pensando na melhoria e no bem-estar desse trabalhador. Vamos voltar à Holanda para mostrar que, além da jornada de trabalho menor, por lá também é possível fazer horários mais flexíveis. A Vanderly mora em Breda e vai contar para a gente como é a experiência profissional dela no país. Meu nome é Vanderly Dandos Vanosco e resido na cidade de Breda, localizada na província de Norte Brabant, nos Países Baixos. Ao chegar à Holanda, iniciei minha trajetória laboral em uma fábrica de doces. Posteriormente, trabalhei como vendedor em uma boutique no centro de Breda, onde minha jornada era de terça-feira a sábado, das 10 às 18 horas, totalizando assim uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Durante esse período, eu recebi o salário mínimo ajustado de acordo com a minha categoria e a minha idade. Atualmente, trabalho como jurista na Holanda. Eu trabalho das 9 às 17 horas no meu próprio escritório e essas horas eu declaro no imposto de renda. Na Holanda, a jornada de trabalho no máximo é 40 horas. E se a pessoa, por exemplo, tem um contrato de trabalho somente por 16 horas e o empregador requer que ela trabalhe mais 14 horas por semana, isso não são consideradas horas extras, porque aí 16 mais 14, né, 30 horas, ela ainda está enquadra ainda nas 40 horas, né, que é permitida. A legislação holandesa permite que adolescentes de 15 anos até os 18 também possam, concomitante os seus estudos, possam trabalhar. Doutor Estevão, a OIT tem um trabalho recente que fala sobre essa relação de horas trabalhadas e o impacto na vida dos trabalhadores. Qual a conclusão e a recomendação da OIT aos países? Bem, na verdade, desde 1940, a OIT já vem estabelecendo que uma jornada mínima seria, ou melhor, uma jornada máxima seria 40 horas. Então, a recomendação é redução da jornada.
É bom também mencionar que nessas conversas aqui dos entrevistados, a gente observou que muitos são contratados por hora. E aqui no Brasil também é possível contratar por hora. Existe o horista, o diarista ou o mensalista. Fica a critério do empregador qual vai ser a melhor modalidade de contratação. Eu posso muito bem contratar um trabalhador por hora, lembrando que ele não pode trabalhar mais que 8 horas por dia e 44 horas por semana, que vai dar aí 220 horas por mês. Então é perfeitamente possível isso. O objetivo total aí, quando a gente vai fazer a análise de todos os países e principalmente da Organização Internacional do Trabalho, que é aquele organismo que está voltado para endereçar para os países quais são as melhores condições ou as recomendações que seriam ideais, eles estão voltados todos para a saúde do trabalhador. Então, tudo isso, além da produtividade, tem esse aspecto. A saúde do trabalhador hoje está em primeiro lugar porque nós temos um crescimento muito grande de afastamentos, principalmente aqui no Brasil, em decorrências de doenças relacionadas ao trabalho e principalmente as doenças psicológicas. Acredita-se que em decorrência desse desenvolvimento muito rápido e voltado para uma área da tecnologia da informação, os trabalhadores passaram a sofrer uma pressão um pouco maior, até mesmo por conta desse movimento, por conta do avanço tecnológico e, consequentemente, isso tem afetado diretamente na prestação de serviço. E aí eles estão sendo afastados. Então, a Organização Internacional do Trabalho, quando ela faz essas recomendações, ela está fazendo uma recomendação para reduzir e para poder reinserir o trabalhador no mercado de trabalho, principalmente nos grandes centros, onde o trabalhador não presta somente 8 horas de serviço. Se nós formos computar, seria muito mais, porque muitas vezes ele sai 3 horas antes do início da jornada para poder se deslocar até a parada de ônibus, utilizar um transporte público, aí muitas vezes ônibus, metrô e etc. Aí chega no trabalho e demora, quando termina a jornada, não somente 3 horas, para poder retornar 4 horas. Então o trabalhador passa a maior parte do tempo no trajeto casa-trabalho, aí presta o serviço, depois trabalho-casa. Isso é impactante, porque eu retiro o trabalhador do convívio social. E nós aqui no Brasil ainda temos uma política de horas extras, onde o trabalhador, quando ele começa a prestar serviço em hora extraordinária, que a Constituição Federal também admite, 2 horas de serviço a mais extra, esse trabalhador se acostuma com aquele volume de dinheiro ao final do mês e, consequentemente, acha que aquilo está sendo benéfico. Então, imagina, se ele está demorando aí aproximadamente 15 horas no trajeto trabalho-casa e ainda a prestação de serviço e ele ainda ficar mais 2 horas extraordinárias. Ele passou praticamente o dia inteiro prestando serviço. Ele chega em casa para poder dormir, dorme e no outro dia tem que fazer as atividades novamente. Então, o propósito hoje nos organismos internacionais é justamente ter esse viés, essa análise mais crítica e essa recomendação de que o trabalhador precisa de dias para poder descansar e não somente um repouso semanal remunerado como é a nossa jornada atual. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Mais de 1/3 dos trabalhadores em todo o mundo tem uma jornada de mais de 48 horas por semana, segundo a Organização Internacional do Trabalho. No Canadá, apesar de existir categorias com jornada reduzida de 4 dias, outros trabalhadores chegam a fazer 48 horas semanais. A Thelma mora em Kitchener e vai mostrar como isso funciona lá. Olá, meu nome é Thelma, eu sou fonoaudióloga e eu moro aqui em Kitchener, na região de Waterloo, na província de Ontário, no Canadá, há 1 ano e 8 meses. A região de Waterloo fica a 1h30 de Toronto e ela tem uma população de quase 580 mil habitantes. Aqui eu trabalho como fonoaudióloga numa jornada de 40 horas semanais, o que eles chamam de período integral. Eu não recebo pelo meu período de lanche ou pelo horário meu de almoço, então eu cumpro 40 horas semanais e recebo por 37,5 horas semanais.
Aqui no Canadá, o governo estipulou um número máximo de horas de trabalho e ele determina que deve ser 48 horas por semana, incluindo então 8 horas por dia num trabalho de segunda a sábado. De modo geral, os profissionais de saúde, os profissionais de educação ou aqueles profissionais de alto nível de escolaridade, eles tendem a cumprir 40 horas semanais. E os profissionais que trabalham em linha de produção ou nas posições que eles chamam de entrada no trabalho tendem a trabalhar as 48 horas semanais. E o turno rotativo é bem comum aqui no Canadá, principalmente para os profissionais de setores de produção. E ele funciona em 3 turnos e a rotação acontece a cada 15 dias. E o pagamento de horas extras com acréscimo está previsto na lei trabalhista canadense e esse acréscimo varia conforme os diferentes acordos firmados entre os setores e o sindicato. No Brasil, a lei atual exige que o trabalho seja de no máximo 8 horas diárias, com limite de 2 horas extras, e que em uma semana não ultrapasse 44 horas trabalhadas. Além disso, é obrigatória a concessão de 1 dia de descanso remunerado. Essa é a chamada escala 6x1. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado de Direito do Trabalho, Estevão Gandhi. Doutor Estevão, existem empresas no Brasil que já adotaram essa semana reduzida de 4 dias de trabalho e elas têm autonomia? Isso é legal fazer essa redução? É perfeitamente possível, isso decorre da autonomia privada mesmo, do acordo entre as partes. Existem muitas empresas, principalmente na área da tecnologia da informação, onde se exige ali um pouco mais de raciocínio, concentração, o intelecto da pessoa está mais aflorado ali, porque exige isso mesmo dele, onde essas empresas conseguiram entender que uma redução desta jornada de trabalho traz benefícios na produção, no desenvolvimento e, consequentemente, vão conseguir atingir aquele objetivo. No ramo da publicidade também é assim. Muitas empresas adotam essa jornada. Fora isso aí, pode ser que um acordo coletivo de trabalho, que é um acordo celebrado entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa, possa estabelecer uma jornada menor. Uma jornada menor não tem nenhum problema. Também pode estabelecer um percentual de horas extras maior para desestimular o empregador a exigir que o trabalhador faça horas extras. Então, tudo isso são políticas que são implementadas num acordo coletivo ou numa própria convenção coletiva que vai valer para toda uma categoria, para justamente fazer com que o empregador não exija jornada extraordinária, respeite o limite máximo de jornada prevista na letra da lei, ou quando muito reduza a jornada de trabalho do trabalhador, justamente porque aquele ramo de atividade exige e tem essa necessidade de uma concentração maior, ou então que eles começaram a perceber que ali é mais eficaz com que o trabalhador preste menos serviço. Vamos voltar para o Canadá. A Thelma vai mostrar agora que os funcionários de lá podem optar pela jornada de 4 dias de trabalho e 3 de folga, mas precisam cumprir 10 horas diárias. É com você, Thelma. Os 2 tipos de contrato de trabalho mais comuns aqui no Canadá são o contrato por tempo determinado. Geralmente eles fazem contratos com 1 ano de duração e possibilidade de renovação. E esse contrato, os trabalhadores são muito parecidos com os autônomos do Brasil. Não há nenhum vínculo empregatício e ele tem que fazer o recolhimento dos seus próprios impostos. E o outro modo, que é o trabalhador permanente, esse sim, dentro da folha de salário da empresa e com todos os seguros garantidos pelas leis trabalhistas do Canadá. E as leis trabalhistas também servem para os imigrantes, mesmo os que trabalham em meio período, quer sejam eles residentes temporários que vieram aqui para trabalho ou estudantes. A jornada de meio período é bastante comum aqui no Canadá, uma vez que a gente tem um número muito grande de estudantes e o governo do Canadá só permite que os alunos matriculados em cursos integrais trabalhem no máximo 24 horas por semana. A escala 4x3 tem sido discutida aqui no Canadá desde 2022, logo no final da pandemia,
Mas, diferentemente do que a gente tem visto aí nas discussões mundo afora, aqui eles sugerem sim que a pessoa possa escolher trabalhar 4 dias e folgar 3, desde que cumpra 10 horas por dia, mantendo então essa sua carga total de 40 horas semanais. Aqui no Canadá, o governo e as diferentes entidades são bastante preocupados com a saúde mental dos trabalhadores e os sindicatos também trabalham fortemente nessa linha. Então, que eu veja um sindicato bastante atuante no que diz respeito à qualidade e segurança do trabalho, a condições dignas de trabalho, a um melhor piso salarial para todas as classes trabalhadoras, mas eu não vejo uma atuação muito forte, por exemplo, na redução de horas trabalhadas nessa jornada 4x3. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Até mais, TV Justiça. Doutor Estevão, a gente vê toda essa polêmica nos países, o que dificulta, quais são os obstáculos que as empresas impõem para a redução da jornada? Vamos por parte. Deixa eu só fazer uma observação em relação ao comentário aí da Thelma, né? Ela disse que é 4x3, mas com 10 horas de trabalho por dia. E 10 horas de trabalho por dia vão dar 40 horas por semana. Significa dizer que é praticamente a nossa jornada aqui. Tá certo que a nossa é 44. Mas quando a Organização Internacional do Trabalho estabeleceu uma jornada máxima de 8 horas por dia, ela estabeleceu como sendo jornada máxima, não porque tinha um limite, é porque teve um estudo prévio no sentido de perceber que o trabalhador consegue suportar uma jornada de 8 horas sem perda de rendimento e sem prejuízo à saúde dele. A partir do momento em que eu começo a trabalhar além dessas 8 horas, eu começo a ter uma perda de rendimento, risco de acidente e, consequentemente, doença do trabalho. Então, essas 2 horas eu não sei se seria tão viável. Aqui no nosso país, a busca por essa redução não é só colocar 4x3, é colocar 4 dias de trabalho por 3 de descanso com redução da jornada de trabalho. Não colocar somente 40 horas, porque se eu colocar 40 horas, eu não sei se vai ter tanta diferença. O ideal seria 4 dias trabalhados, 8 horas no máximo por dia, sem redução de salário. Esse seria o ponto ideal. Então, a nossa luta, a luta dos trabalhadores, os movimentos sindicais estão tentando convergir nesse sentido. Esse também é o posicionamento do legislador. Mas alguns ramos, algumas atividades econômicas, alguns setores da economia estão muito resistentes em relação a essa redução da jornada, justamente por conta da produção. Ainda mais quando se está falando aqui, de repente, por exemplo, de um ramo do setor do hotéis, bares e restaurantes, onde a demanda é contínua e a quantidade de trabalhadores está bem reduzido. A gente está com uma carência muito grande de profissionais em todas as áreas. Então, reduzir uma jornada tem uma resistência muito grande daqueles setores específicos. Talvez, se o legislador voltar o seu foco para determinados setores da economia, onde a produção, produtos mesmo, seja o ponto principal para uma tentativa de redução de jornada de 4x3 e para 4x3, né? 4 dias trabalhados por 3 de descanso, seria já um começo, porque aí é uma alteração legislativa severa. Aqui no nosso país, trabalhou acima de 8 horas, passa-se a ter direito a horas extraordinárias. Então, mesmo que eu implemente uma jornada de 4x3 com 10 horas de trabalho por dia, em tese o trabalhador estaria tendo direito a 2 horas extras. Mas aí ele pode fazer uma compensação de jornada, porque ele está trabalhando a mais em um dia, mas em contrapartida ele vai folgar 2 dias a mais, porque ele só teria um dia de folga, agora ele passa a ter 3 na semana. Sim, mas aí a gente precisa de uma alteração legislativa nesse sentido. É claro que tudo isso que eu estou dizendo, uma empresa já pode fazer essa implementação, mas o ideal é que se fosse lei onde todos tivessem que cumprir indistintamente desta negociação entre trabalhador e empregador. Eu acho que esse é o principal caminho, porque quando a gente tem a lei obriga todo mundo e aí não tem aquele que consegue fazer e burlar ou então dizer que não se aplica a ele. Doutor Estevão, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.
E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima.